Não são os preás, é este preá, esta urutu, este caraguatá único, com o seu cetro vermelho como o sangue de uma mulher. Se espicha a vista, descendo a rua, chega a ver o rio, um brilho que umedece os olhos. E de novo, não é um rio, é este rio. Aguirre passou mais tempo com ele que com qualquer pessoa. Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre uma leitura muito interessante que eu fiz recentemente, graças ao Clube Lê Latinos, que é Não é um Rio, da escritora argentina Selva Almada. Bom, gente, eu já tinha ouvido falar sobre a escrita da Selva Almada porque aqui no Brasil ficou muito conhecido um livro dela de não ficção que é Garotas Mortas, em que ela vai fazer crônicas sobre a investigação de um assassinato, de um feminicídio, na verdade, de algumas mulheres, se não me engano, 3 mulheres, e ela foi muito bem recebida com essa publicação e aqui no Brasil também foi um fenômeno e desde então eu fiquei curiosa para ler. Porém, como o tema do Garotas Mortas é pesado, eu quis começar por ficção. E, felizmente, esse livro entrou na lista de leituras do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura mensal, e a gente leu, então, em conjunto, e fiquei muito feliz por essa oportunidade também, por ver muito do que as pessoas falaram sobre ele, e a gente já vai comentar tudo sobre esse livro, que é curtinho, mas que tem muita coisa dentro. Antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para deixar um like nesse vídeo e assim fazer com que ele chegue adiante, também deixar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, porque isso faz toda a diferença para quem está aqui criando conteúdo. E claro, lembra também de olhar aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, onde eu deixo todas as informações sobre o que eu estou falando, às vezes alguns vídeos complementares, links importantes, como o link para saber um pouco mais sobre esse livro e para assinar os meus clubes de leitura. Tem o Clube Lê Latinos, que eu já falei aqui nesse vídeo, que me promove leituras mensais incríveis com um grupo maravilhoso de leitores atentos. E se vocês quiserem fazer parte desse grupo também é possível, dá para entrar a qualquer momento, não se preocupem com isso. E também o Clube de Apoiadores do canal, que é um clube que é membro aqui do canal e que participa de leituras comigo também. Então tem leitura para todos os gostos e eu espero que alguma delas sirva para vocês. Bom, vamos comentar logo sobre esse livrinho. Ele tem pouco mais de 90 páginas, é realmente muito curto e ele não tem uma estrutura de capítulos. Isso significa que a gente vai lendo ele de um fôlego só. É claro que ele tem algumas divisões de parágrafo e que isso vai dando um certo ritmo para a leitura também, nesse sentido de que vai fazendo a gente parar um pouquinho e pensar que está trocando de voz, está trocando de personagem. Mas ele é um livro de se ler rapidamente, tá? Já deixo esse aviso para vocês. E do que trata Não é um Rio? Como vocês viram aí no trecho que eu li no comecinho, ele já traz uma negativa, né? Que não é um rio apenas, um rio como um sujeito indeterminado, é este rio. E é sobre isso que o livro vai falar no sentido de pertencimento. Aqui a gente vai ter história de 3 homens, basicamente, 3 amigos, e a história começa com eles indo para uma pescaria. São 2 homens adultos e um adolescente, e esse adolescente é filho de um amigo deles que morreu. Então a gente tem o Eusébio, o negro, e o Tilo. O Tilo é o adolescente envolvido. E o Tilo é filho do Eusébio, que morreu algum tempo atrás. E de certa maneira esses homens estão tentando trazer o Tilo para junto deles, né, para vivenciar as coisas e também meio que esse filho tá tomando o papel do pai, né, que já não está ali para fazer isso. E eles vão inicialmente para uma ilha que fica no meio de um rio, para pescar, coisa que eles sempre fizeram. Esses homens sempre fizeram com o seu amigo Eusébio, desde que eram pequenininhos, e agora estão indo adultos, já mais velhos, bem mais velhos, com esse adolescente. E eles vão pescar uma arraia. Então a primeira cena já é essa da pescaria, e que eles estão passando trabalho, porque a arraia é um animal bem pesado aqui, esse do livro, e aí eles não conseguem muito puxar, e quando puxam, enfim, capturam a arraia, dão 3 tiros nela, e vão embora de volta para a ilha para poder fazer ali alguma coisa, ficar no acampamento e tudo mais.
O que acontece é que isso é só o plot inicial. A gente tem toda uma questão envolvendo essa pescaria e que vai entrar, o que para mim é das partes mais importantes do livro, das questões mais importantes do livro, que é justamente essa relação entre homem e natureza que vai se dar por várias olhadas, né? Por várias perspectivas, desde esses caras que são os estrangeiros que vão chegar na ilha para pescar e explorar, até os locais que vão olhar para isso com certo nojo mesmo, certa indignação, porque essas pessoas de fora não entendem o que significa aquela raia, aquele rio, né? Enfim, e por aí vai o argumento do livro. Existem muitas outras questões que estão aqui dentro dessa história e que eu acho que são interessantes e até mesmo são temas comuns à literatura, o que engrandece bastante o livro. Por exemplo, a questão desses laços patriarcais que existem entre esses homens e que vão se mostrar também para muito além da amizade, nesse sentido de preservação desses homens e dos seus lugares no local que está ali, né, seus lugares como pertencentes à comunidade, também da violência que é gerada a partir disso, dessas relações entre os homens, e muito de violência de gênero. Eu até agora só falei dos personagens masculinos para vocês porque eles são, de certa forma, os protagonistas, mas a gente tem também personagens femininas que são cruciais para a gente entender todo aquele ambiente. Por exemplo, a gente tem a Xiomara, que é uma personagem que é irmã do Aguirre, esse que estava falando aqui no trechinho que eu li para vocês, que são personagens locais, eles são daquela ilha. A Xiomara é uma personagem que mostra demais aquele contexto, que é um contexto do interior, que é um contexto que nem sempre aparece na literatura. A Xiomara é uma mulher pobre, assim como o Aguirre, né? Eles vêm de uma família pobre, de gente do campo, e que, apesar de estar ali num povoado, eles também não têm muita perspectiva de vida, o que fazer depois, como se virar. Eles são personagens pobres e viveram toda a vida naquela pobreza, naquela rudeza, naquela escassez. E a Xiomara, ela tem muitas questões também que vêm desde a sua adolescência, ela também passou por muita violência de gênero, e ela tem duas filhas com as quais ela se relaciona meio a ferro e fogo, duas filhas adolescentes que dão muita preocupação. E é interessante ver essa formação, né, dessas meninas, também o contraste entre elas e esses homens que estão por ali na ilha. São meninas muito vistosas, que chamam a atenção, e fica essa coisa, esse jogo de atenção entre elas e esses homens. Bom, então a Xiomara é uma personagem que eu acho interessante porque ela traz toda essa coisa da criação também dos filhos e que vai mostrar pra gente como é diferente ser mãe de mulheres e ser mãe de homens. Isso vai se mostrar com o desenrolar da história mesmo. Não vou ficar falando aqui pra vocês tudo que entrega o livro, né? Mas eu achei muito comovente essa parte, tá? Da parte da maternidade mesmo, em que ela vai se colocar com muitas dúvidas, com muitas angústias, com muitos rancores e também rancores da sua própria criação. Rancores que são de muito tempo atrás. E isso tudo vai dando o tom também de que ambiente é aquele que a gente está acessando. Então, ali da Xiomara, a gente tem essas duas filhas, que são a Mariela e a Lucy. Elas são irmãs com pouca diferença de idade, que vão também mostrar pra gente essa questão de viver num lugar pequeno e esperar a todo custo que algo mude, de que algo aconteça, mas não ter, de verdade, nenhuma esperança de que vá acontecer. Elas ficam nessa expectativa de que algo chegue, né, de que algo as salve, mas elas, no fundo, devem saber que não vai ter muita mudança mesmo para quem nasceu naquele lugar. Isso é um pouco triste. Fora isso, fora essas personagens femininas que são muito, muito, muito interessantes, a gente tem também essa questão que eu falei para vocês do embate entre homem e natureza, no caso dos estrangeiros, ao passo em que os locais têm uma relação simbiótica com a natureza, eles fazem parte, eles respeitam e eles entendem aquele lugar. Tem muito essa questão do eu versus o outro aqui no livro também. Outro símbolo ou simbologia que é importante no livro é essa questão do fogo e da água. Eu não falei ainda do fogo, mas a gente sabe que tem a água aqui como um elemento presente porque estamos tratando de um rio, né, e de uma ilha, e
Ao contrário disso, também tem a presença do fogo que vem com a Senhora. É um fogo que vem da fúria que ela sente, desse rancor que eu comentei com vocês um pouquinho antes. Ela é furiosa com todas as injustiças dessa vida, da vida tirana, da vida do pobre, né? Da vida da mulher também. E ela tem o costume de fazer fogueiras com qualquer coisa que seja, como para expulsar essa raiva catarticamente, né? Então a gente tem tudo isso funcionando também. Por isso que, se a gente for analisar o livro junto a essas amostras de simbologias, o livro fica muito, muito grande, né? Ele tem muitos elementos que são comuns à literatura, mas tem essa parte de que é comum à literatura. O que eu tô querendo dizer? Esses simbolismos, eles estão presentes na literatura desde que a literatura existe como tal. Então, para mim, nesse sentido, apesar de eu adorar esses simbolismos, não foi nenhuma novidade. O livro, para mim, não é inédito em tema. Tá? Eu gostei muito dessa leitura e eu gostei dela pelo que ela traz dessa relação do estrangeiro versus local, que é sempre uma coisa que me atrai na literatura, mas não por todas as metáforas e simbologias que ele traz, porque isso não é para mim nenhuma novidade. Não sei se porque eu já li vários livros nesse estilo, mas não me surpreendeu nisso. Também tem uma outra coisa que costuma chamar a atenção das pessoas nesse livro, que é a presença do sobrenatural. Alguma coisa meio que fantasmagórica, talvez, mas eu confesso para vocês que isso não foi o que me chamou a atenção. Tem uma coisa que eu acho muito mais legal, que é a sobreposição dos tempos. Então a gente tem o presente acontecendo, que é o momento da pescaria desses caras, e a gente tem também o passado. E no começo fica até confuso de saber o que está acontecendo, quem é que está falando, mas depois as coisas vão se ajeitando, a gente vai percebendo que há pelo menos 2 arcos temporais, né? E aí a gente se situa melhor na história. Tem os momentos do presente que vem através desses personagens masculinos, mas tem também todo o passado que vem muitas vezes dessas mulheres que estão lembrando coisas ou que estão contando pra gente coisas que elas viveram, mas que foi em outro tempo, né? E isso pra mim funciona super bem. Outro ponto alto do livro pra mim é a linguagem e o fato de ser o interior, porque muito da literatura argentina que se exporta é uma literatura bonairense, feita em Buenos Aires, por gente que viveu toda a vida em Buenos Aires, que é a capital do país e que não tem muita relação com o resto, com o interior, com as províncias. E aqui ela traz essa coisa muito interiorana que é uma vida simples, uma vida singela, uma vida de gente pobre, uma vida de pessoas que vão pescar, que não tem muito o que fazer, daquele lugar mais parado, daquele lugar onde nada acontece, e isso é um ponto que eu sempre gosto de ver também. Outras vozes de um país que é conhecido hegemonicamente por uma coisa que se exporta, né? Então, esse também é uma coisa que me chamou a atenção. Como é uma linguagem do interior, no espanhol isso deve ser muito mais marcado, mas aqui também houve algumas escolhas de vocabulário que eu gostei muito, como, por exemplo, usar guri, guria, né? Que realmente é o mais correspondente àquilo que tinha. No espanhol também a gente tem isso, gurices, por exemplo, né? Que são os guris, e eu achei legal de manter para justamente dar esse tom mais natural para as falas dos personagens. Então, basicamente, eu posso dizer para vocês que essa é uma história que se passa entre fogo, água e fúria e muita coisa de rancor do passado que afeta a vida desses personagens, especialmente essa pobreza, essa falta de perspectiva de uma vida melhor, o que vai causando um ressentimento e que se extrapola aí quando chegam os estrangeiros, né? Quando chegam as pessoas de fora. Eu tô falando estrangeiro, gente, mas não no sentido de vir de outro país, e sim de outro lugar, né? Os de fora versus os de dentro. Então, nesse choque que a gente vai conhecendo as relações familiares, as relações de amizade, os costumes, a cultura, a cor local, e isso é muito legal. Então, foi uma rica leitura, eu gostei bastante, fiquei instigada para ler outras coisas da Selva Almada e com certeza vou ler. Uma parte que me deixou muito feliz de estudar sobre esse livro foi que fizeram uma relação dessa literatura com a literatura de Juan José Saer, que é um escritor muito conhecido da Argentina, e aí eu lembrei que eu tenho um livrinho dele aqui, que é este, A Ocasião, já tirei do plástico para ler, e se vocês já leram alguma coisa do Saer também, me digam aqui, eu tô querendo muito colocar ele na fila das próximas leituras, vamos ver se a gente consegue, para poder fazer ainda mais essa leitura aqui inicial reverberar. É isso, gente! Essa é a minha recomendação de hoje para vocês entrarem na literatura argentina contemporânea, caso ainda não tenham lido nada. É uma autora que escreve muito bem e
Aliás, esse livro é como se fosse uma parte de uma trilogia que ela tem, tá? Eu quase esqueci de falar pra vocês sobre isso, mas o primeiro livro dessa espécie de série que ela tem é El Viento que Arrasa, O Vento que Arrasa, que tem publicação no Brasil antiga da Kozak. Se vocês tiverem esse livro, vocês podem aproveitar ou, enfim, se encontrarem por aí. E o segundo livro, de 2013, é Los Ladrilleiros. Esse eu acho que ainda não tem publicação no Brasil. O terceiro seria o Não é um Rio. A Selva Amada diz que dá para ler como uma trilogia, mas também não é uma coisa impeditiva, não tem uma ordem certa, é só que eles dialogam de alguma maneira. Então fica aí também a sugestão de outros 2 livros dela, além do Garotas Mortas, que tem tradução no Brasil, né? O primeiro é O Vento que Arrasa e o segundo é esse, Los Ladrilleiros, e enfim, fica a dica também dessa complementaridade para vocês. Vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, muito obrigada ao pessoal do Clube de Latinos que leu comigo essa obra e discutiu tão ricamente, e a gente se vê no próximo vídeo.